Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o sistema 5S. O que é o sistema 5S? O sistema 5S é um sistema de gestão da qualidade. Há algum tempo atrás, em 1970, ele foi criado no Japão após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? O Japão já é um país pequeno, por natureza, né? E devido às consequências da Segunda Guerra, eles tinham pouco espaço e precisavam levantar o país, economicamente falando. Então, criou-se esse sistema 5S. Hoje em dia, é um sistema globalmente utilizado, porém, já existem outros sistemas que englobam mais itens, né? Mas o 5S é o mais utilizado. O que o 5S é em si? São um sistema que ele trata desde a parte de desperdício, limpeza, organização, a questão de pessoas, de colaboradores, né? O bem-estar do colaborador. E, por último, a questão da produção enxuta. Porque quando a gente engloba, vocês vão perceber no decorrer do curso que um S, ele se encaixa no outro. Ele tem toda essa questão de ter uma conexão bem grande um com o outro. Então, agora, hoje, inicialmente, a gente vai falar do primeiro S. Quais são os 5 S's, né? Então, seiri, seto, seiton, seiketsu e shitsuke. O que significa cada um? Então, eu vou passar para vocês agora o significado de cada S. O primeiro S dos 5 S's é a palavra seiri. O que é seiri? É senso de utilização. Mas o que é o senso de utilização? É a gente pôr em prática, é deixar no seu ambiente de trabalho, na sua casa, ou apenas o que vai ser utilizado. Por quê? Se eu tenho uma mesa, né, um ambiente de trabalho onde eu tenho a minha mesa de trabalho, se eu deixar lá papéis, requisições, ordens de produção que eu não vou utilizar naquela semana, ou que eu já utilizei há um tempo atrás, eu estou passível de erro. Então, quanto menos coisas que eu não utilizo, eu deixar ali, a consequência, né, os erros que eu poderia ter vão ser minimizados. Então, usualmente, o que a grande maioria das empresas faz? Ela deixa separado por blocos, enfim, deixar o mínimo de coisa que você não vai utilizar, que não é de utilidade, seja diariamente, seja na semana, cada um age, né, da forma que achar melhor, mas o ideal é o quê? Se eu utilizei uma garrafa, eu não vou utilizar essa mesma garrafa hoje, amanhã, nessa semana. É guardar e deixar só realmente o que eu vou utilizar naquela semana, naquele dia. Então, esse é o senso de utilização. É não deixar coisas que eu não vou utilizar, que pode me ocupar um espaço e ser passível de um erro, seja em produção, seja em parte de escritório, parte administrativa, enfim. E em casa também, né? A gente fala muito de 5S em empresas, mas é um sistema que ele é muito utilizado em casa e a gente às vezes nem percebe. Um exemplo bem claro disso é você imaginar que você, por exemplo, você varreu a casa, você não vai deixar a vassoura dentro do quarto porque você vai varrer de novo. Então, você está tendo esse senso de utilização, você está guardando que quando você for usar, você pega aquilo. Então, assim, eu acho que é uma forma mais prática de se entender é usando esse exemplo da casa, né? Você não vai deixar a vassoura no quarto que você vai varrer daqui 1, 2 dias novamente, ou que seja no dia seguinte. Você guarda ela num lugar e a hora que você for utilizar, né? Que você for precisar, seja de um equipamento, de um documento, enfim, aí você pega para usar nesse momento. Esse, então, seria o primeiro senso dos 5 de quais nós vamos falar hoje. Então, agora o segundo senso. Seito. O que é o seito? Seiri, seto. O que é? O seito, ele é o senso de limpeza, né? Que eu disse para vocês, ele tem uma relação com o outro. Se eu tenho um ambiente organizado, um ambiente que está tudo no seu devido lugar, o que vai acontecer? Eu preciso de um ambiente limpo, seja ele em indústria, hospitais, em escolas e até dentro da nossa casa mesmo, né? Como eu disse para vocês, você utiliza o que você precisa e mantém o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de casa limpo. É muito importante, né? Principalmente em indústrias, em
esse tipo de senso, porque dependendo do tipo do produto que você trabalha, que você produz, você precisa ter a questão de limpeza, higienização do local. Então, vocês perceberam que os dois sensos, eles se agregam, né? A partir do momento que eu tenho o senso de utilização, deixo ali realmente o que eu vou utilizar e eu deixo o meu ambiente de trabalho, eu crio uma rotina diária que isso passa a ser uma coisa comum. Voltando um pouco no primeiro senso, como eu falei, a gente pode fazer uma comparação muito clássica, né, de que a gente faz em casa. A gente faz isso todo dia, mas a gente não percebe, né? Às vezes até não tem esse conhecimento, e a partir de agora vocês vão ver que isso tem uma relação muito grande, né? Muito relativo. Vou citar mais uma vez o exemplo da casa. Você usa uma panela para fazer uma comida, né? Você lava, você guarda e organiza, né? Todo o local que você utilizou, a sua cozinha, um exemplo, tudo se encaixa, né? Então, o segundo senso, né, como eu falei, o seito é a questão de limpeza. Limpeza, utilização, então eles se entrelaçam, né? Eles tem toda essa sistemática que, de uma forma geral, vão se encaixar. Agora nós vamos falar do terceiro S. Nós falamos do Seiri, Seto, Seisho. O que é o Seisho? É o senso de organização. Para vocês entenderem melhor como um está, né, entrelaçado com o outro, como eu disse inicialmente. Imagine vocês um local, seja um local de trabalho ou na sua casa. Vamos usar o exemplo, uma linha de produção. Eu deixo ali naquela linha de produção o que realmente eu vou utilizar. O local está limpo, mas ele não está organizado. Então, o que acontece? Consequentemente, eu perco minha produtividade, eu perco tempo, de uma forma geral, eu acabo perdendo. Eu utilizo apenas dois sensos e o terceiro não. Então, ele está relacionado, um complementa o outro. Porque a partir do momento que deixei apenas o que eu vou usar, né? O senso de utilização, utilizei ele, o senso de limpeza e não utilizei o senso de organização, os dois acabam não valendo. Não tendo, assim, uma efetividade. Mas a partir do momento que eu uso os três sensos, né? O senso de utilização, de limpeza e de organização, fica tudo mais fácil. Mais uma vez, eu vou usar para vocês a questão, né, da nossa casa. É o que eu falo, eu costumo usar muito isso de exemplo, porque a gente faz isso diariamente. Você vai na sua casa, você vai tomar um banho, você pega o que você vai utilizar, a roupa que você vai utilizar, você toma banho, você acerta o seu lugar e você deixa organizado. Então, percebam que a gente usa isso diariamente. Não é uma coisa que vai ser usado apenas na indústria, apenas no escritório. É uma coisa que a gente usa diariamente e muitas vezes não percebe, não tem essa noção de que isso, a gente faz os 5 S's sem estar realmente ali praticando, que é uma norma, não, é uma coisa da gente mesmo. E lá atrás, como eu falei para vocês, o Japão ele precisava disso. Ele precisava que ficasse apenas no lugar o que ia ser utilizado, o que estivesse limpo e que estivesse organizado. Então isso trouxe para as empresas essa questão de melhor produtividade, um ambiente melhor para trabalhar. E isso vocês vão perceber que se encaixa no quarto senso. Por quê? Todo e qualquer lugar, como eu disse. Se a gente tiver o senso de utilização, de limpeza e organização, o quarto senso que vocês vão ver daqui a pouco vai fazer todo sentido. E agora nós vamos entrar no quarto senso, né? Dos 5 S's, nós vamos falar do quarto. Então, nós falamos de Seiri, Seto, Seisho, nós vamos falar Seiketsu. O que é o quarto senso? O quarto senso é onde a gente fala dos colaboradores, o bem-estar dos colaboradores, do ambiente, e mais uma vez vocês veem que tudo se encaixa. Quando a gente tem um ambiente onde usa-se o senso de utilização, o senso de limpeza e o senso de organização, o quarto senso é muito mais fácil. Por quê? Você está num ambiente que está organizado, que está limpo, que tem a questão do que vai ser utilizado, isso causa um bem-estar para o colaborador também. Por quê? Imagina você chegar na empresa, né, no escritório, enfim, seja lá onde você trabalha, você chegar e tá tudo bagunçado, tudo sujo, de forma até inconsciente,
ela traz para a gente aquela sensação ruim, aquela sensação de um lugar ruim para se trabalhar, um lugar ruim para ficar. E volto a usar o exemplo da casa. Eu gosto muito de usar esse exemplo do nosso cotidiano, porque eu acho que o entendimento fica mais fácil. Você chegar na sua casa e tá lá, né, tudo sujo, tudo bagunçado, coisa que eu usei semana passada jogada lá, coisa que eu vou usar semana que vem no mesmo lugar. Então, assim, já causa aquela sensação ruim, né? E às vezes inconscientemente a gente acaba tendo essa sensação. Não é que a gente quer ter, mas é o bem-estar, né? A questão do bem-estar do colaborador, do bem-estar de quem mora, né, naquela casa, é muito importante. E também, esses 4 sensos, eles são também utilizados para pessoas. Por quê? É normal, é comum, né, muito comum entre a gente o tomar banho, o escovar o dente, dependendo do tipo de empresa, né, ou local que você trabalha, existem a questão de barba, a questão de cabelo, enfim. Então, a partir do momento que a gente utiliza os 3 sensos, o quarto ele se torna mais fácil. A gente se adequa, né? O ser humano ele tem essa habilidade de se adequar ao ambiente de trabalho. Então, a partir do momento que a gente tem tudo isso, o quarto senso se torna muito mais fácil. Consequentemente, o trabalho, o seu dia a dia fica mais fácil. E agora vocês vão ver que o quinto senso, ele faz muito sentido porque ele engloba os 4 e traz muito mais para a empresa, para casa, traz um benefício grande, onde a gente depois vai conseguir enxergar que isso é para o nosso bem-estar mesmo, bem-estar físico, bem-estar pessoal, bem-estar do seu ambiente de trabalho. Então, agora nós vamos falar do quinto senso. Nós falamos do Seiri, Seto, Seisho, Seiketsu. Nós vamos falar agora do Shitsuke. O que é o Shitsuke? O Shitsuke é o senso de padronização. Quando a gente faz todo dia a mesma coisa, né, a gente acaba padronizando isso. Então, como eu disse para vocês lá no começo, eu venho falando em todos os sensos. Um senso tem muito a ver com o outro, o senso de utilização, o senso de limpeza, o senso de organização, o senso de bem-estar e a padronização. Por quê? Num ambiente, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, enfim, existem padrões a ser seguidos. Principalmente dentro de empresas, o setor de qualidade especificamente, ele cria padrões, né, procedimentos padrões para que todos os funcionários, todos os alunos, enfim, todas as pessoas que estejam naquele ambiente ajam da mesma forma. Porque o porquê disso tudo? Porque a partir do momento que eu tenho esse padrão, qualquer pessoa, seja ela de um outro setor, seja uma pessoa de fora, ela vai conseguir seguir as mesmas normas da empresa, né? Ela vai saber do senso de utilização, ela vai saber a questão de limpeza, a questão de organização, a questão de bem-estar, né? Seja do funcionário, seja enfim, de todos que estão ali nesse mesmo ambiente. Então, o Shitsuke, como eu falei para você, é o senso de padronização, de normalização. Passa-se a ser uma coisa normal. Usando muito, mais uma vez, o exemplo, né, da nossa casa, é muito comum, né? É normal, é uma coisa normal a gente tomar banho, a gente comer. Então, isso é uma padronização. Cada casa, né, tem a sua padronização. Tem pessoas que já chegam do trabalho, chegam da escola e gostam de comer, mas isso é individual, né? Individual de cada casa, é individual de cada empresa, então existe essa padronização. Normalmente, as empresas, né, como eu disse há pouco, cada empresa tem a sua padronização, tem seu processo padrão, seja ele para setores, para parte administrativa, enfim. Então, os 5 sensos, eles se completam, né? A gente percebe quando a gente fala, nossa, a empresa ela tem 5S, nossa. Não, na verdade, o que é o 5S? É o nosso cotidiano que a gente faz despercebido. Em casa a gente faz muito isso, o 5S, e não tem essa visão, de repente, não tem esse entendimento que estamos aplicando o 5S. E quando tudo isso, né, ele faz o sentido, ele se une, é muito mais fácil.
torna-se tudo mais fácil. O ambiente de trabalho, o seu ambiente, né, dentro da sua casa, fica tudo muito mais tranquilo. Imagina vocês chegarem na, né, sua casa, a casa está tudo bagunçada, tudo, né, suja, desorganizada. Quem está na sua casa não está bem por causa do clima, do ambiente. Então, ou seja, não existe uma padronização. E aí eu falo como, né, mulher, nós mulheres temos muito mais isso, porque a gente tem essa questão de manter a casa organizada, de limpar, temos os horários, né, pré-definidos, claro, cada um dentro da sua cabeça, cada um dentro do seu local, mas a gente tem isso. Não que os homens não tenham, não é isso, é que para a mulher eu acho que é mais fácil o entendimento, porque a gente faz muito isso, né? É muito comum. Então, agora, né, para finalizar do contexto geral, os 5 S's, conforme eu expliquei, ele faz parte, né? Ele se engloba e juntos a gente tem essa produção enxuta, que para o país de criação, né? O Japão lá em 1970 usou, deu muito certo, fez com que o país hoje se tornasse a potência mundial que ele é, né? Onde eles têm uma produção muito mais rápida, uma produção muito mais efetiva. E isso, né, como eu expliquei para vocês, todos os exemplos que eu usei lá, ele também faz com que o nosso dia a dia, nossa casa, nosso ambiente, seja escola, nosso ambiente de trabalho, tudo ele se encaixe, né? Ele tenha a questão de bem-estar, a questão de economia, seja essa economia de dinheiro, economia de tempo, tudo faz com que tenha um valor bom para a gente. Mais uma vez, né, enfatizando a questão dos 5 S, que são Seiri, Seto, Seisho, Seiketo e Shitsuke, eles fazem com que a gente tenha uma produção enxuta, um dia a dia melhor. Então, traduzindo para vocês, os 5 S são senso de utilização, senso de limpeza, senso de organização, senso de bem-estar e senso de padronização, onde todos esses sensos, em um contexto geral, eles trazem benefícios, seja na sua casa, seja no seu trabalho, em todos os ambientes. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma, tenha ficado claro para que vocês entendam, né, a importância do 5S e todo o contexto do 5S. Obrigada.